Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui, tá bom? Ontem eu redigi um artigo baseado numa decisão judicial, onde depois de 20 anos discutindo essa situação, o nosso STF, o pessoal lá do Capa Preta, admitiu a possibilidade de nós termos dois regimes jurídicos dentro do poder público, dentro do mesmo órgão público, ou seja, de uma prefeitura. Uma prefeitura, pela decisão de ontem, tá? Tanto a gente pode ter o regime jurídico estatutário, quanto a gente pode ter contratação pelo sistema da CLT. Logicamente que pelo regime jurídico dos estatutários, tá certo? O que a maioria dos municípios fazem, tá? É um regime jurídico onde dá um tratamento muito mais privilegiado aos trabalhadores. Tá? Tem muito mais. É tal de bonada, licença-prêmio, gratificação, quinquênio, tá certo? Então é criado ali um arcabouço, um plano de carreira dentro desse sistema, tá? Que por vezes na iniciativa privada não existe, né? Nós, enquanto trabalhadores CLTistas, o salário é aquele, gostou, trabalha, não gostou, até logo, um abraço, você é mandado embora. No regime estatutário você tem uma estabilidade, você passa por primeiro que a admissão é através de concurso público. Depois você passa por um estágio probatório de 3 anos, onde realmente você tem que passar ali por uma certa avaliação para saber se realmente você tem competência e eficiência para exercer aquele cargo. Daí você tem a estabilidade e daí você só pode ser mandado embora através de uma falta grave, né? Onde é aberto contra você ainda através de um processo administrativo, né? Um PA, que a gente chama de PA, sendo que para a iniciativa privada, não, o seu contrato de experiência, né, é de 90 dias. Lógico que para ingressar no serviço público, mesmo você sendo CLTista, você terá que passar por um concurso, tá certo? E por alguma espécie de avaliação. Porém, essa estabilidade ou esse contrato de experiência reduz para 30 dias. E como na nossa legislação ainda é admitido a demissão sem justa causa, tem a demissão com justa causa, que é quando você dá causa a ser demitido. Embriaguez, certo? O fato de praticar algum ato ilícito, tá? O fato de você fazer uma ofensa direta a um superior hierárquico. Esses são casos de demissão de justa causa, tá? Previsto na CLT. Tá? Mas não necessariamente você precisa ter cometido um ato. Ainda tentaram uma vez, através da OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, a qual o Brasil é signatário, tentaram introduzir no Brasil também a demissão somente baseada em justa causa. Mas aí o setor privado gritou, certo? E os nossos capa-pretas lá entenderam que não era receptado na nossa legislação aquela decisão da OIT. Tá certo? Então finalizou. Então nesse artigo, nessa decisão do STF, que isso daí era uma discussão aberta lá mais de 20 anos atrás, tá? Admitiu que uma prefeitura pode ter convivendo simultaneamente os dois regimes jurídicos. Aqui eu não estou falando que é certo que é errado. Eu só estou falando para você, se você fosse empresário, o dono aí, empresário do setor agrícola, empresário comerciante, do setor industrial, certo? Imagine você ter duas classes de trabalhadores.
Uma que você daria um certo tipo de tratamento, com privilégios e etc. E outra classe que você traria sem estabilidade, traria diferente para exercer a mesma função, né? No mínimo injusto, no mínimo injusto. Agora, nesse nosso país, onde a criatividade do brasileiro e do mal intencionado sempre é prevalecente, né? Eu entendo naquele artigo, pelo menos, que eu deixo o caos, que eu entendo que é o caos, tá? E atentai, o fato de existir estatutário e o fato de existir seletista, tá? É diferente ainda de outra coisa que eu abordei lá, que é a caixa de previdência, certo? Privada, tá? Ou a pública, né? Então nós temos três tipos de caixa de previdência. Nós temos a particular, né, da iniciativa privada, que tem natureza complementar, você pode pagar ela complementarmente. Você tem o INSS e você tem o regime próprio de previdência social, que são aí muitos estados, muitas prefeituras, o governo federal, o Correio tem sua própria. Aí vocês viram lá do Pedelis, que inclusive teve um escândalo que vai sobrar para o governo pagar, de tanto que assaltaram lá a Caixa de Previdência dos Correios e má gestão. Né? O Banco do Brasil tem a sua Caixa de Previdência própria. Então nós não podemos discutir regime estatutário com regime CLT e ainda Caixa de Previdência, que são questões distintas. Aqui na nossa região, nós temos no município de Itaquarituba o regime estatutário com caixa de previdência próprio através do Capstuba. Fartura no passado, bem lá atrás, já teve caixa de previdência, depois foi extinta, depois foi recriada a caixa de previdência chamada Capmusfar, depois foi extinta a Capmusfar, mas manteve o regime jurídico de estatutário. Então a gente não pode confundir regime jurídico com regime previdenciário. Tá bom? Então só para alertar aí os leigos aí, porque tem gente que daquele artigo já está comentando algumas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então vamos lá. Regime estatutário, que é a relação de trabalho. Tem ali embutidos direitos e deveres dos funcionários. O CLTista está lá na CLT, a nossa CLT de 1940, que vem tendo sempre mudanças. Né? Eles falam da reforma trabalhista, como eles não conseguem fazer totalmente, eles estão fazendo pontualmente. Né? A última reforma grande foi no governo do Temer, né? Tá certo? Então aí que teve uma reforma trabalhista que mexeu com vários direitos dos trabalhadores ali. Agora, eu entendo que os dois regimes, talvez numa cidade grande, de porte médio grande, que a gente consiga dividir e adequar, e o giro de funcionário é alto, devido à demanda é alta, tá certo? A gente consegue, através de uma boa administração, ter os dois regimes convivendo, tanto o estatutário quanto o seletista, convivendo aí de uma maneira mais adequada. Mas não é a realidade dos nossos mais de 5.500 municípios, quase 5.700 municípios, onde na sua grande maioria são todos com menos de 50 mil habitantes. Tá? Então vamos lá, pontuando novamente. Regime jurídico estatutário, tá? E regime jurídico seletista. São dois tratamentos diferentes de encarar direitos e deveres dos trabalhadores. Tá? Certo? Caixa da Previdência. Não, tanto o estatutário quanto o seletista, obrigatoriamente, ele é vinculado ao INSS. Tá? O regime jurídico estatutário é opcional em criar uma caixa de previdência própria ou ele pode aderir também ao INSS, que é o caso de fartura.
fartura manteve o regime jurídico estatutário, mas mudou o regime previdenciário para o CLTista, porque nós tínhamos a Capmusfar. Tá? E aqui eu não vou entrar nem muito no mérito, se é bom ou se é ruim, porque não era essa a minha discussão aqui, né? Tem gente que já quer discutir aquilo que eu não estou querendo discutir, mas discuto também se for o caso. Mas o caso era a convivência de dois regimes, tá? Que no meu entendimento vai precarizar ainda mais a situação. Por quê? Porque a gente sabe que na grande maioria das prefeituras, na grande maioria dos órgãos públicos, ninguém se preocupou em realmente criar um mecanismo de avaliação desses funcionários, de dimensionar o trabalhador, o eficiente, do outro que não é dado ao trabalho. Para não ser pejorativo e chamar de vagabundo, né? Você entendeu? Então, foi essa que é a discussão. E quando eu falei para vocês lá que não interessa se você é Lula ou se é você Bolsonaro, é porque faz mais de 20 anos que está vindo sendo discutido isso daqui. Já passou lá, traz essa discussão de direita e de esquerda, e o fato é que está vindo. E todos que vêm, seja da ala Lula, seja da ala Bolsonaro, nenhum dos dois está fazendo nada para mudar isso. Tá? Não estão preocupados com isso. Né? Você não vê ali nenhum deles. Estão levando a vida. Se der, deu. Se não der, não deu. Então, não é uma questão de direita e esquerda. É uma questão que a coisa está sendo imposta ao brasileiro. E nós ficamos muitas vezes, isso é uma questão de direita. Não, isso daí é uma coisa da esquerda. Não, o fato é que está vindo, no meu entendimento, está pisando em cima do trabalhador. Tá certo? E, consequentemente, do próprio empresário. E da própria prefeitura, né, no empresário. Ali vai ser o caos. E sendo o caos, quem paga a conta é quem? Nós, enquanto cidadão. Só isso. Não sei se o seu direito vem o seu dinheiro vem da esquerda ou vem da direita, mas o fato é que você vai pagar a conta. Só isso. Essa que foi a discussão que eu coloquei. A qual eu não concordo. Tá certo? Bom, Lauro, mas você prefere o regime estatutário ou você prefere o regime sedentista? Bom, daí se é aquilo que... Eu prefiro que fosse um único regime. Baseado no qual o regime que até então era o estatutário, se a gente trabalhar certinho, dá para fazer grandes coisas. No regime sedentista, se a gente trabalhar certinho, dá para fazer grandes coisas. O que eu entendo que não poderia conviver os dois. Por quê? Porque vai gerar um conflito muito mais difícil para o administrador. Para o administrador honesto. Tá certo? Era isso que eu queria passar sobre essa visão do regime estatutário e CLTista dentro de uma mesma empresa que na verdade não são para as empresas, que são para as prefeituras. Tá ok?